O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você for analisar hoje como está a sua família, você encontra alguma semelhança, alguma similitude com a Sagrada Família de Nazaré? Você que é esposa, você tem alguma semelhança com Maria Santíssima na sua família? Para os esposos que estão aqui, para os homens, vocês se parecem em alguma coisa com o glorioso São José? Para os filhos, que ainda moram, com seus pais, enfim, ou não, a questão da obediência, do observar o 4º mandamento, ainda está em vigor para vocês? Aí acho que quando fala-se filho, falamos de todos nós, né? Como é que está essa relação? Pai, mãe, filho, esposa e esposo. Não é por um acaso que hoje a igreja coloca essa festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Por que a igreja colocou essa festa no dia de hoje? É para resgatar as famílias que estão se perdendo na nossa geração. Porque se a gente voltar uns 30, 40, colocar uns 40 anos atrás, como as coisas eram diferentes dentro de casa. Vocês estão aqui, vocês sabem melhor do que o que eu estou falando. Como as coisas eram diferentes. Primeiro que se existia um respeito muito grande pela pessoa do pai e da mãe.
E ai se filho falasse alguma coisa, né? Ou retrucasse. Bastava um olhar do pai e da mãe, e o filho já entendia a mensagem. Entre marido e esposa, aquele respeito mútuo, aquela obrigação de criar os filhos dentro da igreja, aquela obrigação mesmo de conduzir a família para ser uma família santa. E se você hoje pega o protótipo de uma família, claro que não são todas, nós vemos como é que está essa inversão de valores dentro de casa. Vocês sabem do que eu estou falando. Hoje o filho já não quer ter um respeito, acha o pai e a mãe retrógrados. Pai e mãe fala, parece que entra por aqui e sai por aqui. Os filhos escondem as coisas. Os filhos não têm diálogo com pai e com mãe. Para vocês terem uma ideia. Pai e mãe, quando fala, eu sempre digo isso, né? É sagrado. Porque pai e mãe têm uma coisa que nós não temos: experiência de vida. Quando pai e mãe fala, é para orientar, é para salvar o filho. E muitas vezes os filhos não entendem, se rebelam, gritam, alteram a voz, porque o pai não fez a vontade dele. Olha só a inversão de valores. Pai e mãe, dentro de uma família, tem que ser a voz ativa, não por dominação, não é nada disso, mas é para que eles possam mostrar o amor e a autoridade, não o autoritarismo, mas para mostrar amor e autoridade, porque quando eles casarem, eles vão saber em quem se espelhar. Uma família que não tem uma estrutura, como é que o filho vai ter uma outra família? Como é que ele vai se estruturar? Porque já veio de uma família em ruínas, já veio de uma família em que não se tinha uma estrutura, já veio de uma família em que não se tinha uma base. Então muitas vezes os filhos, quando chegam numa certa idade, não são rebeldes porque querem ser rebeldes, não se revoltam porque querem se revoltar, é porque não tiveram uma base familiar. Lembra, nós somos frutos de um passado. Do jeito que você é hoje com a sua família, por exemplo, foi a forma que você foi tratado muitas vezes. E a gente tende a repetir isso quando vem os filhos. Mas o que a gente está percebendo hoje? Que a inversão de valores está tão grande que estão invertendo os papéis. Pai já não quer mais ser pai. Mãe não quer ser mãe. Ah, não, eu quero ser. Ah, eu sou amigo do meu filho. Ah, não, eu sou amiga da minha filha. Eu sempre digo que pai e mãe não são amigos. Mas entenda quando eu falo a palavra amigos, tá, gente? Pai e mãe, pai tem que ser pai. Mãe tem que ser mãe. O filho tem que ver na mãe e no pai uma autoridade. Porque senão dentro da família se perde. Aí você pode falar assim para mim: padre, mas eu não tive uma família estruturada. Eu não tive a presença do meu pai, ou da minha mãe, ou eu não conheci o meu pai, ou eu não conheci minha mãe. Padre, ou meu pai foi muito violento comigo, ou minha mãe foi muito autoritária. Enfim, nós sabemos os vários problemas que nós passamos. Aí você vai falar assim: então o que eu devo fazer para consertar a minha família hoje? Primeira coisa que eu falo: guardem no coração as palavras de Cristo. É a primeira coisa para se consertar uma família. E como é que você vai guardar? E que palavra você vai guardar? Todas as vezes que você vier à missa, você vai prestar muita atenção nas leituras, naquilo que os sacerdotes dizem, para que você possa guardar e aplicar na sua família. Essa é a primeira coisa para se consertar uma família. O segundo passo para se consertar uma família: o pai e a mãe têm que ser reflexos de São José e de Maria Santíssima. Qual que foi o segredo da família sagrada, vocês sabem?
Centro, Cristo. O centro não era Nossa Senhora, o centro não era São José. Aquela família girava em torno do menino Jesus. Será que hoje a sua família gira em torno do menino Jesus? Será que nós estamos tendo uma família santa? Será que nós estamos tendo uma família que vem para a igreja? Será que estamos tendo uma família que escuta as palavras da igreja e guarda no coração e põe em prática? O que vocês acham? Você, quando olha ao redor, ou da sua, ou das outras, você acha que consegue chegar, pelo menos ser uma cópia perfeita da Sagrada Família? Muitos vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Para aqueles que vão dizer assim, padre, eu não estou conseguindo, e eu digo para vocês, não percam as esperanças. Não percam as esperanças. Nada como um dia pós outro dia. Deus quer restabelecer no mundo a família. Por isso que ela é tão atacada. Por isso que querem desfazer todas as coisas, né? Já perceberam como é que os ataques que hoje as famílias recebem? É para desestruturar, para tirar a figura de pai e mãe, para que filho se perca. Porque aí o demônio não tem mais o que atacar, vai atacar o núcleo, a célula máter da sociedade. Então, muito cuidado, família. Muito cuidado com o que você traz para dentro de casa. Muito cuidado com a educação que você dá para o seu filho, ou que você está dando para o seu filho, para você amanhã não ter dor de cabeça. Meu pai dizia, né, que é de pequeno que se torce o pepino. Não tenham medo de educar filhos. Não tenham medo. Hoje pai e mãe têm medo de falar com o filho. Hoje pai e mãe têm medo de chamar a atenção. O filho está aprontando. Ah não, deixa, olha que gracinha, olha que bonitinho. Parece que os pais não sabem ser mais pais. As mães não sabem ser mães. Uma vez eu ouvi falar, padre, mas como hoje em dia é difícil de criar filho. Eu imagino. Não é como antigamente, né? Não é como uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. As coisas mudaram muito, só que a verdade ela não muda. A verdade não muda. O que Cristo disse, o que prega-se no Evangelho, o que prega-se na igreja não muda. A verdade é imutável. Se você quiser ser feliz, conserta a sua família. Padre, eu já fiz de tudo. Eu já falei tudo. Então você vai converter e trazer a sua família pelos seus joelhos.